Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez quero estar falando com vocês através desse canal que nós estamos usando. Tenho gravado esses vídeos porque na minha visão, eu acho melhor do que fazer uma live como todos os outros estão fazendo. Eu prefiro dessa maneira. E que Deus tenha sustentado você até esse momento e que Ele continue sustentando você durante os dias futuros que Ele vai permitir você viver nessa terra, para glorificar a Ele. Então nós estamos aqui mais uma vez para lermos a palavra, tirar algumas lições para aplicarmos para as nossas vidas, para nos incentivar, nos sustentar, nos fortalecer, enquanto estamos aguardando Deus resolver todas as coisas, decidir todas as coisas. E eu quero, neste vídeo, estar falando de algo que aconteceu num livro que se encontra no Velho Testamento, exatamente no livro de Juízes. E eu quero falar de socorro, porque há um episódio relatado nesse livro, onde as pessoas pedem socorro a Deus. E a palavra, quando nós pensamos em socorro, vem à mente o perigo. As pessoas, quando elas pedem socorro, porque elas estão necessitando de ajuda de outros, elas estão desesperadas, elas estão em perigo, elas estão perdidas, elas estão aflitas. Elas, ao dizerem isso, elas anunciam que não sabem o que fazer e que não tem o que fazer, e depende de outras pessoas para socorrê-las, para ajudá-las. E nesse texto que eu quero ler, no livro de Juízes, que se encontra no capítulo 6, no versículo 12 ao 16, e esse capítulo 6, ele vem relatar um pouco da história de Gideão, e nesse momento, nesses versículos que nós vamos ler, Gideão tem um diálogo com o Senhor. Deus diz algo a ele que ia fazer usando a sua vida para socorrer a nação de Israel. Então há um pedido de socorro aqui. A nação, ela reconhece que ela não pode fazer mais nada, que ela não tem como fazer, ela não tem como realizar. Por isso, ela pede socorro a Deus. E se nós formos ler aqui a passagem, nesse capítulo 6, no versículo 6, eu quero estar lendo para você estar acompanhando depois e também estar a par do pedido de socorro, porque eu quero falar disso a vocês. A palavra diz assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então Israel estava vivendo uma situação terrível, porque a nação havia pecado contra Deus, havia adorado outros deuses, haviam abandonado o Senhor, e então Deus permitiu que eles vivessem uma situação ruim. Outras nações vieram, invadiram e subjugaram, escravizaram a nação de Israel. E nesse momento, quem está assolando Israel são os midianitas. Porque se nós lemos também no capítulo 6, versículo 1, diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, durante esse período de tempo, eles ficaram nas mãos dos midianitas por causa do pecado, porque fizeram coisas ruins e Deus abomina o pecado. E eles então fugiram. E por isso eles estavam vivendo uma situação ruim. Por isso também eles pedem socorro a Deus. E Deus, então, ouve o clamor e vai atender esse pedido de socorro. E como ele faz isso? É isso que nós vamos verificar aqui, nesses versículos 12 ao 16, como Deus vai fazer para
atender esse pedido de socorro da nação de Israel. Lembre-se que a nação é que provocou toda essa situação. Foi eles que pecaram, foi eles que abandonaram, foi eles que adoraram outros deuses. Então a situação ruim para eles. Deus estava com eles, Deus estava guiando, ajudando, conduzindo, mas eles decidiram abandonar Deus. E por isso então essa situação. E agora eles não sabiam mais a quem recorrer. E se lembram de Deus, recorrem a Deus e pedem socorro a Deus. E Deus então vai socorrê-los. E eu quero então salientar algumas coisas que vai acontecer. Abandonar Deus, abandonar Deus faz com que em qualquer momento as pessoas peçam socorro. Quero repetir, se não ficou bem claro isso. Abandonar Deus vai fazer com que as pessoas, em qualquer momento da sua vida, venham pedir socorro a Deus por causa do abandono. Foi isso que Israel fez e é isso que está escrito aqui. Para atender o pedido de socorro, Deus toma algumas providências. Então, eles estavam vivendo, aí em um determinado momento, abandonaram, resolveram fazer, como o texto diz, o que era mal e abandonaram o Senhor, rejeitaram o Senhor. E agora estão pedindo por socorro. E para atender o pedido de socorro, Deus toma algumas providências. Eu quero destacar algumas coisas, e a primeira é Deus convoca. Deus vai convocar alguém para liderar o povo, porque nesse momento não havia uma liderança, para livrá-los dos midianitas, para responder esse pedido de socorro. Então eles convocam alguém. E quem Deus convoca? No versículo 12, Deus, inspirando o autor do livro de Juízes, ele diz quem ele vai convocar para ser usado para responder o pedido de socorro. Então diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então Deus convoca Gideão para ser este homem, esta pessoa que vai ser usado por Deus para combater os midianitas, vencê-los e fazer com que o povo retorne à vida que eles tinham antes desse abandono, dessa idolatria. Então, ao convocar Deus, ao convocar Gideão, Deus tem um objetivo, e o objetivo é de socorrer os israelitas. Lembra? Atender o pedido. Gideão é escolhido. E diz o texto que Deus diz a ele, o anjo diz a ele: o Senhor está com você. Então logo no início, nós percebemos aqui Deus mostrando que ele faria algo e não faria sozinho. Deus estaria com ele, porque o pedido foi feito para Deus. Quando eles pediram para socorrer ele, clamaram para que o Senhor socorresse eles. Esse pedido foi feito a Deus e Deus vai responder. Só que Deus vai usar algumas pessoas, alguns meios, alguns artifícios. Então ele usa Gideão para responder a esse pedido. Por isso que ele diz: Deus está com você. E ele ainda mais diz, e aqui dando uma qualidade e um incentivo a Gideão, dizendo a ele: poderoso guerreiro. Ele só vai ser poderoso guerreiro porque Deus vai fazer isso por ele. Deus vai estar com ele, como o texto diz: o Senhor está com você. E por isso ele vai ser poderoso guerreiro. E aí então essa qualidade, essa qualificação, dando a ele esse título, dando a ele essa importância, porque nós vamos ver que Gideão vai falar algo ao Senhor em relação à sua condição na vida da comunidade, no seu clã, na sua família, na sociedade que ele vivia. Então Deus já
o coloca numa situação, numa posição de destaque, até porque Deus está escolhendo Gideão para ser guerreiro, porque ele vai lutar, é ele que vai à frente dos soldados, é ele que vai conduzir os soldados para atender o pedido que foi feito pelos israelitas a Deus, o pedido de socorro. E para que eles fossem socorridos, é preciso livrá-los dos midianitas. Então Deus convoca. Então nós podemos perceber aqui que há uma convocação do Senhor para usar essa pessoa, e no caso aqui, Gideão. Nós podemos também destacar outra coisa aqui, é que Deus vai dar oportunidade para com que Gideão tenha um diálogo com ele, manifeste a sua posição. Então Deus ouve a palavra, a resposta de Gideão. E nós vemos aqui no versículo 13 que ele faz isso, ele responde ao Senhor. Aí ele diz assim: Ah, Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então nós estamos percebendo que ele tem o direito de falar, e ele usou desse direito, e Deus está ouvindo. Então ele começa nessa sua fala, e nós podemos perceber aqui um lamento. Ele está se lamentando, e até também nesse lamento nós podemos perceber uma dúvida, porque ele diz assim: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Porque no texto lá em cima é dito que ele está com você. Então ele diz: se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso veio sobre nós? Por que estamos passando por dificuldade? Por que agora estamos pedindo um socorro? Por que sofremos? Por que estamos pobres? Por que passamos necessidade? Por que nós temos que colher a nossa plantação escondidos em cavernas? Escondidos para que eles não nos roubem, não tirem de nós o nosso alimento. Então ele está se lamentando diante do Senhor, diante dessa convocação que o Senhor faz a ele, querendo usá-lo, e vai usá-lo para atingir o objetivo, para responder o clamor do povo por socorro. Então nós vemos aqui há um desabafo por parte de Gideão, porque ele não estava compreendendo se Deus estava com eles, por que tudo isso estava acontecendo. E há um reconhecimento também aqui. Gideão reconhece quando ele diz que onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizia: foi o Senhor que nos tirou do Egito. Ele está reconhecendo que há poder, a grandeza, e que Deus é poderoso. Ele lembra, porque os pais, a história é contada, que Deus tirou o povo do Egito e trouxe para aquele lugar, e ele está reconhecendo aqui esse poder que tirou do Egito, que realizou maravilhas, porque ele soube, contou, foi contado pelo povo as grandes coisas que Deus fez. Então há esse reconhecimento. Também há um esquecimento nessa fala de Gideão. Ele se esqueceu do que Deus havia dito, porque ele diz que Deus abandonou. E diz lá assim: mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ele se esqueceu de que Deus não abandonou o povo, mas foi o povo que fez isso. Porque se nós lemos no capítulo 6, no versículo de número 10, nós vamos entender um pouquinho mais. Aí diz assim: e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem outros deuses dos amorreus.
em cuja terra vive, mas vocês não deram ouvidos. Ou seja, Deus disse para não fazer e o povo não ouviu, então não foi Deus que abandonou, mas nós compreendemos que é um lamento por parte de Gideão, porque ele não estava compreendendo isso, mas você percebe que a iniciativa de se separar de Deus foi da nação, não foi de Deus. Então ele se esqueceu, um esquecimento, mas agora nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Mas por que Deus fez isso? Por causa do pecado. Deus traz a nação pagã para corrigir, para alertar, para mostrar, para que haja o arrependimento. Por isso eles clamaram por socorro, clamaram por socorro porque eles não estavam mais suportando aquela situação e se lembraram de Deus, invocaram o nome de Deus, se arrependeram e entenderam que somente Deus poderia fazer algo por eles, assim como fez lá no Egito, assim como fez as outras maravilhas, assim como livrou-os de todos os outros povos, poderia fazer. Então eles pedem isso. Então aqui, nesse direito de falar de Gideão, ele faz isso, ele lamenta, reconhece e há um esquecimento. Mas eles não deram ouvidos. E quando nós falamos e quando nós pensamos se o Senhor está conosco, nós podemos perceber que há uma dúvida aqui. Se ele estivesse, nada disso aconteceria. Mas nós devemos lembrar de que eles não estão vivendo na presença do Senhor por conta das suas atitudes, da sua postura de abandonar Deus. E se Deus estivesse presente como ele estava pensando, nada disso aconteceria. Sim, não aconteceria, mas era preciso estar vivendo uma vida de fidelidade, adoração, santidade na presença do Senhor. E não era isso que eles estavam fazendo. Eles abandonaram e escolheram. Por isso eles estão pedindo socorro. Vocês estão percebendo que na maior necessidade não há ninguém que possa ajudar, somente Deus. Então, irmãos, o que nós podemos aproveitar disso também e tirar de lições para a nossa vida dessa situação é de que nós devemos estar atentos. Se por acaso precisarmos de socorro, Deus vai nos responder se Ele assim desejar. Mas nós devemos fazer de tudo para não pedir socorro, porque o socorro aqui que eles estão pedindo, porque eles pecaram contra Deus. Eu e você precisamos estar atentos para não pecarmos contra Deus, e se precisarmos pedir socorro, Ele vai nos ouvir. Outro aspecto que eu quero destacar aqui é que Deus deu a autoridade a Gideão. Ele convoca Gideão, diz a ele que está com ele, que ele vai ser um guerreiro poderoso. Deus permite que Gideão fale com ele, se lamente, mostre os seus questionamentos, e Deus dá autoridade a Gideão, porque no versículo de número 14 ele diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Então Deus diz a ele: vá libertar Israel. Deus deu autoridade a ele para fazer isso. Deus colocou força nele. A força vem do Senhor, as condições vêm do Senhor. Então Deus diz a ele, porque recebeu a autoridade do próprio Deus, e é Deus que está enviando. Então ele tem autoridade de liderar, de conduzir. Mas também nós vamos perceber que logo em seguida Gideão ele faz um questionamento, porque ele diz assim: Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Ele está dizendo: como eu posso libertar Israel se eu sou menor, a minha família é insignificante, não tem valor, eu não sou um guerreiro, eu não tenho autoridade. Mas aqui Deus está dando autoridade até para Gideão conduzir os homens que vão segui-los, porque os homens precisam saber que ele tem autoridade, e para que esses homens o sigam para o combate, libertando Israel dos midianitas, para atender o pedido de socorro que eles fizeram a Deus. Por isso, amados, nós precisamos ter isso em mente,
essa postura que nós precisamos ter de dependência do Senhor, de saber que o Senhor, Ele vai fazer e realizar as coisas através da nossa vida, mesmo nós achando que somos insignificantes, que não temos valor, que não somos nada, que não sabemos falar, que não temos dinheiro, que não somos assim ou assado. Deus convocou, e quando Ele convoca o Filho dele, e quando Ele convoca os filhos deles para as tarefas que Ele tem para nós, nós precisamos atender, porque Ele vai nos dar condição, como Ele deu a Gideão. Ele deu autoridade, porque Ele diz, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é menos importante de Manassés, e eu sou o menor na minha família. Lembre-se, Deus convocou, Deus deu autoridade, e Deus dá a solução. É Deus que dá a solução, porque nós vemos aqui, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só. Deus está dando a solução. Deus está dizendo a Gideão, convocou Gideão, o qualificou, ouviu Gideão, diz que está com ele, faria dele um guerreiro poderoso, deu autoridade e disse que ele venceria, porque diz aqui que eu estarei com você, e Deus estava presente em todo momento com ele. Então por isso Gideão atingiu o objetivo. E qual era o objetivo? Era responder o pedido de clamor da nação, do povo de Israel, do pedido de socorro. Lembra? Capítulo 6, versículo 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Esse socorro foi um pedido ao Senhor. Deus usou os meios, Deus ouviu e atendeu a nação, um arrependimento, um reconhecimento de que só Deus poderia fazer algo. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós pecarmos contra Deus, ou quando nós falharmos, nós devemos reconhecer e pedir o socorro. E pedir socorro porque Ele nos atende. O Salmo 121, verso 1 e 2 diz que o nosso socorro vem do Senhor. Então, você percebe? É preciso haver esse reconhecimento, porque somente Deus pode nos socorrer e nos ajudar a suportarmos os momentos de aflições, a confortar nossa alma, a nos direcionar, a nos levarmos para lugares seguros. Mas enquanto eu dependo do Senhor aqui na terra, eu preciso estar sendo fiel a Ele, adorar somente a Ele, não trocar Ele por qualquer outra coisa, mas só ser temente a Ele, obedecer a palavra dEle, para não precisarmos desse socorro. Mas quero dizer, se você por acaso precisar, clame, porque Ele vai estar aí para responder você, mas responder a você de acordo com a vontade dEle. Se Ele achar que não deve responder, não vai responder. Mas na nossa mente tem que existir de que eu tenho o Senhor para pedir socorro, e se Ele vai responder ou não, aí é outra coisa. Então nós podemos perceber aqui, Ele providenciou a solução a esse pedido de socorro. Deus afirma a Gideão que estará com ele, e ele vai derrotar todos os midianitas, e como um guerreiro poderoso. Se você quiser saber mais detalhes, eu sugiro a você que você leia todo o capítulo, que você vai descobrir como foi feito isso, como foi a derrota dos midianitas e como Deus respondeu a esse pedido de socorro dos israelitas. Deus convocou, Deus deu autoridade e Deus deu solução. Gideão conversou com o Senhor, colocou seus lamentos, as suas frustrações, colocou a sua inferioridade, mas nada disso foi levado em consideração. Deus o escolheu, Deus quis que ele fosse o líder para libertar Israel nesse momento. Algumas coisas nós aprendemos nisso tudo e devemos tirar lições.
Deus vai agir da maneira dele, do jeito dele, usando quem ele quiser para atingir os seus objetivos. Devemos entender que só devemos obedecer ao Senhor, ser fiel a ele. Talvez vamos precisar de socorro. Se precisarmos, ele vai nos ouvir se ele assim quiser. Mas se não, tudo seja feito para a glória do Senhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos socorreu várias vezes, ainda mais, a principal socorro foi quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, na nossa separação, e Deus nos socorreu quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e vivo ele está. Se você, nesse período, precisar de auxílio, busque a ele, ele vai te ajudar. Eu falo a você em nome de Jesus Cristo. Espero que isso que nós falamos, de uma maneira rápida aqui, sirva para você, ajude você de alguma forma. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, e que o Senhor continue na sua vida, te ajudando e te auxiliando, e que ele possa socorrer você a todo momento. Deus nos abençoe.